Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 33. Este capítulo traz uma poderosa mensagem sobre o juízo de Deus contra os opressores e a promessa de salvação para aqueles que nele confiam. Isaías proclama tanto a destruição dos inimigos de Israel, quanto a futura restauração do povo de Deus. Este capítulo se divide em duas grandes partes. Primeiro, o anúncio do julgamento sobre os opressores, especialmente a Assíria, que havia causado grande sofrimento a Judá. Em seguida, Isaías descreve a futura restauração de Jerusalém, destacando a segurança, a justiça e a paz que virão quando o Senhor reinar sobre seu povo. A mensagem central deste capítulo nos lembra que somente Deus é nossa verdadeira fortaleza e refúgio, e que aqueles que confiam nele encontrarão segurança, mesmo em tempos de tribulação. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 33 de Isaías. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que procedes perfidamente contra os que não procederam perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. À tua exaltação, as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajunta a lagarta. Como os gafanhotos saltam, assim ele saltará sobre eles. O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de juízo e justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessou o que passava pela vereda. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades e já não faz caso dos homens. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, e Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz restolho, e o vosso espírito vos devorará como o fogo. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós os que estáis longe, o que tenho feito. E vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão? O que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente? O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas, os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração considerará o assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali, o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. As tuas cordas se afrouxaram, não puderam ter firme o seu mastro, e nem desfraldar a vela. Então, a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos dividirão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade.
Isaías, capítulo 33, começa com um forte aviso de juízo contra aqueles que praticam a opressão e a traição, mas que nunca experimentaram o mesmo sofrimento que impuseram aos outros. O versículo 1 diz: Ai de ti, que despojas e que não foste despojado, e que procedes perfidamente, e não fizeram perfidamente contigo. Quando acabares de despojar, serás despojado, e quando acabares de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Aqui, Isaías se refere diretamente à Assíria, que havia se tornado uma potência militar implacável, saqueando e subjugando outras nações, sem enfrentar oposição à altura. A Assíria era conhecida por sua crueldade e desrespeito às alianças feitas com outras nações. Deus, por meio de Isaías, declara que essa injustiça não ficaria impune. Assim como a Assíria oprimiu outros, ela também seria oprimida. Essa é uma aplicação do princípio divino de justiça que encontramos em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo nos ensina uma verdade fundamental sobre o caráter de Deus. Ele vê todas as injustiças e garante que, no tempo certo, os opressores enfrentarão as consequências de seus atos. Podemos confiar que nenhum mal ficará impune diante do Senhor. Se por um lado essa passagem é um aviso severo aos injustos, por outro, é um grande conforto para aqueles que sofrem injustamente, pois Deus prometeu intervir e restaurar a justiça. O versículo 2 de Isaías, capítulo 33, traz uma súplica a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Aqui, vemos um contraste claro entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que confiam na sua própria força. Enquanto os opressores se apoiam em seu poder militar e nas riquezas que adquiriram, o povo de Deus clama por misericórdia e socorro divino. O pedido, "Sê tu o nosso braço manhã após manhã", indica uma dependência contínua de Deus, reconhecendo que somente Ele pode trazer livramento. Isso nos ensina a importância de confiarmos no Senhor diariamente, buscando sua orientação e força em cada situação da vida. Em tempos de tribulação, não devemos nos desesperar, mas esperar no Senhor, pois Ele é fiel para sustentar aqueles que nele confiam. O versículo 3 descreve o impacto do juízo de Deus sobre as nações. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. Quando tu te levantares, as nações serão dispersas. Aqui, Isaías apresenta uma imagem poderosa da manifestação da autoridade divina. Quando Deus age, até mesmo as nações mais poderosas tremem e fogem. Isso nos lembra que, por mais que os impérios humanos pareçam inabaláveis, eles não podem resistir ao poder do Senhor. O versículo 4 continua: Então, ajuntar-se-á o vosso despojo como se ajunta a locusta, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Aqui, Isaías descreve a inversão do destino daqueles que antes saqueavam outras nações. O despojo, ou seja, as riquezas que os opressores acumularam através da injustiça, serão tiradas deles e distribuídas, assim como um enxame de gafanhotos consome rapidamente uma plantação. Isso reforça a certeza de que Deus reverte situações de injustiça, levantando os humildes e abatendo os soberbos. O versículo 5 traz uma afirmação poderosa sobre a soberania de Deus. O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de juízo e justiça. Enquanto os impérios humanos são destruídos e os reis injustos caem, Deus continua governando soberanamente. Ele não é como os reis terrenos, que são limitados e corruptíveis. O Senhor está acima de tudo e governa com justiça. Além disso, este versículo nos mostra o propósito da ação de Deus. Encheu a Sião de juízo e justiça. Isso significa que Deus não apenas derruba os opressores, mas também estabelece um reinado de justiça. O objetivo final do juízo divino não é apenas punir os ímpios, mas restaurar a ordem e a retidão entre o seu povo. No versículo 6, encontramos uma das promessas mais belas deste capítulo. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro.
Esse versículo fala sobre o futuro do povo de Deus, quando a justiça do Senhor estiver plenamente estabelecida. A palavra estabilidade aqui significa firmeza, segurança e paz duradoura. Isaías está mostrando que a verdadeira estabilidade não vem da força militar, da riqueza ou das alianças políticas, mas da presença de Deus governando sobre seu povo. Em tempos de incerteza, essa promessa nos lembra que nossa segurança está em confiar no Senhor. A expressão "o temor do Senhor será o seu tesouro" é especialmente significativa. Em um mundo onde muitos colocam sua confiança em riquezas materiais, Isaías nos ensina que o maior tesouro que alguém pode possuir é o temor do Senhor. Isso significa viver com reverência a Deus, buscando a sua vontade e confiando nele acima de tudo. O livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, reforça essa ideia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Essa primeira parte do capítulo 33 de Isaías nos ensina verdades profundas sobre a justiça e a fidelidade de Deus. Ele não permite que a opressão e a maldade triunfem para sempre, mas age para trazer juízo sobre os perversos e libertação para os que nele confiam. Além disso, Isaías nos lembra que nossa verdadeira segurança não está em sistemas humanos, mas em Deus, que nos dá estabilidade, salvação e sabedoria. Esses ensinamentos são extremamente relevantes para nós hoje. Vivemos em um mundo onde muitas vezes vemos a injustiça prevalecer e os poderosos explorarem os fracos. No entanto, Isaías nos encoraja a não perder a esperança, pois Deus é justo e, no tempo certo, Ele trará restauração. Também somos chamados a refletir sobre onde estamos colocando nossa confiança. Será que estamos confiando em nossa própria força, recursos e planos? Ou estamos, como Isaías recomenda, esperando no Senhor e buscando o seu temor como nosso verdadeiro tesouro? Que possamos aprender com essa mensagem e nos voltar inteiramente para Deus, confiando que Ele é nosso braço forte e nossa salvação em tempos de tribulação. Dando continuidade ao estudo de Isaías, capítulo 33, nos versículos seguintes, vemos uma transição do juízo sobre os opressores para a descrição do sofrimento do povo de Deus diante da situação caótica em que se encontravam. Isaías clama pela intervenção do Senhor, ao mesmo tempo em que anuncia a certeza da ação divina para estabelecer justiça e restauração. No versículo 7, Isaías descreve o desespero dos líderes de Judá. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Aqui, ele nos mostra uma cena de lamento e desespero. Os líderes de Judá, que tentaram negociar a paz por meio de alianças com outras nações, agora estão em prantos, pois suas tentativas fracassaram. A Assíria, que inicialmente aceitou um tributo para poupar Jerusalém, quebrou o acordo e continuou sua investida. Esse versículo nos lembra que confiar em estratégias humanas, em vez de buscar a Deus, pode levar à frustração e ao desespero. O versículo 8 continua: As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele anulou a aliança, desprezou as cidades, não fez caso do homem. Aqui, Isaías descreve as consequências do avanço dos assírios. O comércio e as viagens foram interrompidos, pois as estradas estavam desertas devido ao medo e à destruição. Além disso, a Assíria quebrou os tratados de paz e não respeitou os acordos. Esse versículo reforça a ideia de que os homens podem trair suas promessas, mas Deus é sempre fiel à sua palavra. O versículo 9 aprofunda ainda mais a visão de devastação. A terra geme e pranteia, o Líbano está envergonhado e se murchou. Saron se tornou como um deserto e Bazã e Carmelo foram sacudidos. Essa passagem menciona lugares conhecidos por sua fertilidade e beleza: Líbano, Saron, Bazã e Carmelo. No entanto, agora estão devastados e improdutivos. O pecado e a injustiça sempre trazem consequências, e essa destruição simboliza o que acontece quando uma nação se afasta de Deus e enfrenta seu juízo. Mas então, há uma mudança na narrativa. No versículo 10, Deus declara: Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me exaltarei, agora me erguerei.
Essa é uma resposta divina ao clamor do povo. Deus não permaneceria indiferente diante da situação. No tempo certo, ele se levantaria para agir, trazendo justiça e livramento para aqueles que confiam nele. Esse versículo nos lembra que, por mais que pareça que Deus está em silêncio em meio às tribulações, ele age no momento perfeito. O versículo 11 traz uma forte condenação aos opressores. Concebestes palha, dareis à luz restolho, o vosso espírito devorará o fogo. Aqui, Isaías compara os planos dos opressores a algo vazio e sem substância. Eles podem ter feito grandes planos e tentado consolidar seu poder, mas no fim, tudo o que colheriam seria restolho, algo inútil e sem valor. O próprio fogo do juízo de Deus os consumiria. Isso nos lembra que tudo o que é construído fora da vontade de Deus não tem base sólida e acabará em ruína. No versículo 12, Isaías reforça essa imagem do julgamento. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Deus compara as nações opressoras a espinhos secos, que são facilmente consumidos pelas chamas. Isso nos mostra que, apesar do poder que essas nações pareciam ter, diante de Deus elas eram frágeis e perecíveis. Esse versículo nos ensina que aqueles que confiam em sua própria força e não temem ao Senhor, acabarão enfrentando sua justiça. O versículo 13 marca uma transição importante. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito. E vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Deus agora chama tanto as nações distantes quanto o seu próprio povo para testemunhar o que ele fará. Essa declaração enfatiza que seu juízo e sua justiça não são limitados a um grupo específico, mas são evidentes para toda a terra. Isso nos lembra que a ação de Deus na história é um testemunho de seu poder para todos os povos. No versículo 14, Isaías mostra a reação daqueles que estavam em Sião. Os pecadores em Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Essa é uma cena de temor. Aqueles que viviam em pecado perceberam que não poderiam escapar do julgamento de Deus. O fogo devorador representa a santidade e a justiça divina que consome tudo o que é impuro. Esse versículo nos lembra que ninguém pode permanecer diante de Deus sem santidade. Mas então, Isaías responde a essa pergunta no versículo 15. O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Aqui, ele descreve o caráter daqueles que podem habitar com Deus. São aqueles que vivem com integridade, rejeitam a corrupção e a injustiça e escolhem se afastar do mal. Essa passagem nos ensina que, para estar na presença do Senhor, é necessário viver em santidade. O versículo 16 continua essa promessa. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Essa é uma declaração poderosa sobre a segurança daqueles que confiam em Deus. Enquanto os ímpios são destruídos, os justos serão protegidos e sustentados. O habitar nas alturas simboliza estar sob o cuidado divino, seguro contra os ataques do inimigo. Essa passagem nos ensina uma lição essencial. Deus faz uma distinção entre os justos e os ímpios. Aqueles que escolhem viver em retidão e confiar no Senhor terão sua proteção e provisão, mesmo em tempos difíceis. Isso se conecta com a promessa de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando priorizamos Deus em nossas vidas, Ele cuida de todas as nossas necessidades. O que aprendemos até aqui em Isaías, capítulo 33, é um poderoso contraste entre o destino dos opressores e o destino daqueles que confiam no Senhor. Deus traz juízo sobre os que praticam a injustiça, mas promete salvação e segurança para aqueles que vivem em retidão. Essa mensagem nos desafia a examinar onde estamos colocando nossa confiança. Estamos confiando no Senhor e vivendo de acordo com sua justiça, ou estamos buscando nossa própria segurança em coisas passageiras?
Que essa reflexão nos leve a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, confiando nele como nosso refúgio seguro e escolhendo viver de maneira justa diante dele.